Olá a todos! Cá estamos nós para mais uma hora do conto. Desta vez, a história que eu trago é um livro de sentimentos. Quais são os sentimentos que nós guardamos aqui dentro e que também estão neste livro? Vamos ouvir. O Simão e a Catarina vivem com a mãe, o pai e o feijão peludo, o cão da família. Este livro é sobre sentimentos e começa com os 5 a sentirem-se muito felizes. Há tantas coisas que fazem o Simão e a Catarina sentirem-se felizes. Um abraço, uma história, um jogo no parque, fazer um desenho, apanhar uma bola. E, mais do que tudo, saberem que são amados. Mesmo quando a mãe tem pressa ou o pai está mais furioso. A mãe, vamos chegar atrasados. Para quieta, Catarina, diz o pai. Mas têm a certezinha absoluta de que são amados. Um Simão feliz talvez partilhe os seus brinquedos. Uma Catarina feliz talvez abrace o cão. É fácil dizer obrigada e desculpa. Mas o Simão e a Catarina não estão sempre felizes ao mesmo tempo e não se sentem felizes a toda hora. Por exemplo, muitas vezes estão rabugentos. Diz o Simão, dá-me isso, é meu! E a Catarina, mas eu quero! Quando a Catarina se sente assim, é incapaz de dizer obrigado ou desculpa. E o Simão também. Não têm vontade de ser querido ou simpático. Às vezes o Simão sente-se envergonhado quando tropeçou na bola, a meio de um jogo, sentiu-se tão ridículo que quase começou a chorar. A Catarina sente-se tímida quando está com crianças que não conhece. Fica a olhar para o chão e não consegue falar. Depois, a sua voz sai num sussurro. Ler em voz alta deixa o Simão muito nervoso. Começa-se a sentir enjoado, como se estivesse numa montanha russa. Às vezes, a Catarina sente-se com medo. No escuro, fica com o tremeliques a transpirar e o coração bate com força até o pai vir acender a luz. O Simão fica com medo de monstros, embora não se importe de sentir um bocadinho assustado. E o feijão peludo fica aterrorizado com trovoadas. Também há ocasiões em que o Simão e a Catarina se sentem tristes. O Simão chorou quando o porquinho da Índia morreu. O pai também. Muitas vezes o peludo quis comer o porquinho, mas mesmo assim foi ao funeral. A Catarina sentiu-se triste quando disse adeus ao professor. No último dia de aulas, e apesar de estar a sorrir, ela percebeu que ele também ficara triste. Sentimentos de tristeza podem ser dolorosos e alguns doem tanto que são difíceis de suportar. Foi assim que a Madalena, uma amiga da Catarina, se sentiu quando os pais lhe disseram que já não podiam continuar a viver juntos. A Madalena precisava que as pessoas que lhe eram mais próximas percebessem o quanto estava magoada e que a amassem mesmo quando ela as afastava. As pessoas que se sentem tristes nem sempre choram.
E chorar nem sempre significa que as pessoas estejam tristes. Algumas pessoas, principalmente os adultos, choram quando estão felizes. A mãe chorou quando viu a Catarina dançar no palco. O Simão chora quando cai, quando não consegue explicar o que sente ou quando está cansado. A Catarina chora quando não consegue perceber o que sente ou quando está mesmo furiosa. Sentirmos-nos furiosos é o mesmo que sentirmos muito zangados. Quando a mãe viu os miúdos a brincar com o fogo de artifício, ficou muito zangada, porque sabia como isso era perigoso. Sentir-se furiosa deu-lhe força para ir lá fora dizer-lhes que parassem com aquele disparate. Assim que o fizeram, deixou de sentir-se zangada. Às vezes os sentimentos de raiva passam rapidamente outra vez. Não os conseguimos controlar. A Catarina ficou zangada com o Simão por ele ter atirado os seus dinossauros pela janela. 3 deles nunca mais voltaram a ser encontrados. Ela correu até ao quarto de Simão, agarrou no tanque de que ele gostava muito e lançou-o pelas escadas. Então, o Simão ficou muito zangado. Atirou com a porta e deu um pontapé na cama, que lhe doeu e fez com que ficasse ainda mais zangado. O pai gritou quando ouviu a porta a bater. A Catarina também gritou, mas ninguém percebeu o que queria dizer, pois estava muito zangada. Os dois sentiam-se furiosos e a mãe demorou muito tempo até conseguir acalmá-los. Ter ciúmes também nos faz sentir mal. O pai diz que acha que o peludo tem ciúmes quando outros cães vão lá à casa, especialmente se a mãe lhes dá demasiada atenção. Mas o peludo não é o único. Durante algum tempo, o Pedro, um amigo do Simão, sentiu inveja dele. Tudo começou quando o Pedro foi dormir à casa do Simão. No dia seguinte, na escola, o Pedro fez troça do Simão por dormir com o urso de pelúcia. E pior ainda, convenceu os outros miúdos a também gozarem com ele. O Simão sentiu-se magoado, como se tivesse levado um murro no estômago. O Pedro estava a atormentar o Simão, porque tinha ciúmes dele. Desejava ter um pai que passasse mais tempo com ele, como o pai do Simão. Esse desejo fazia o Pedro sentir-se pequenino e magoado e não suportava essa sensação. Por isso tentou que o Simão também se sentisse pequenino e triste, convencido de que talvez assim a sua dor desaparecesse. O Simão falou com a professora, que falou com o Pedro, que falou com o Simão, que falou com o Pedro. E por fim fizeram as pazes e voltaram a ser amigos. O Simão sabia o que era sentir ciúmes. Há uns anos, quando nascera a Catarina, também se tinha sentido assim. Era uma sensação de rabiscos a enrolarem-se todos na barriga. Muitas pessoas vieram ver a recém-nascida, trouxeram presentes, comentaram como era querida, apesar daquela cara desangada de estar toda enrolada em mantinhas e nunca parar de chorar. A mãe e o pai deram um presente ao Simão, um fantástico carro de bombeiros, o que não fez com que o sentimento de rabiscos a enrolarem-se na barriga desaparecesse. A mãe parecia estar sempre a tomar conta da pequenina Catarina. O Simão não gostava daquilo. Ele não queria propriamente ser bebê outra vez, ou até talvez quisesse, já não percebia nada. Mas do que tinha a certeza é de que não queria que a Catarina fosse o bebê da mãe, em vez dele. Mais ainda, nem sequer conseguia perceber porque queria ela ter outra criança. Como era possível? O Simão disse ao pai que queria que o bebê fosse enviado de volta para o sítio onde tinha vindo. O pai sorriu e respondeu que não era possível, mas que aos poucos ele iria sentir-se melhor. Mas o Simão não estava nada certo disso.
Por sorte, o pai tinha razão. Ou pelo menos alguma. Às vezes o pai tomava conta da Catarina, enquanto que o Simão ficava com a mãe, só para ele. Mas nem sempre conseguia divertir-se muito, porque ainda se sentia zangado. Outras vezes ficava a brincar com o pai. O peludo também sentia ciúmes da Catarina, por isso ele e o Simão tornaram-se grandes amigos. À medida que os anos foram passando, o Simão começou a achar que a Catarina não era assim tão chata. Ria-se das piadas que ele contava e ficava sempre muito contente quando o via. Hoje em dia, o Simão e a Catarina são bons amigos a maior parte do tempo. Mas nem sempre. Diz a Catarina, posso brincar? E o Simão, sim, podes. Simão, estás morta! E a Catarina, odeio-te! As lutas vão e vêm. Não duram muito tempo, não duram muito, porque uns dias mais, outros dias menos, existe amor que chega para todos. Tempo suficiente, atenção suficiente, amor suficiente. Vitória, vitória, acabou-se a nossa história. Um beijinho e um abraço. Até à próxima história.